Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Glória a vós, Senhor Jesus, primogênito dentre os mortos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvintes, na leitura do profeta Isaías, Deus começa criticando quem? Os autoritários. Tem alguém aí que é autoritário? Faz um exame de consciência e levanta a mão aí. Quem é autoritário? Quem é que fica, né? Eu estou certo, nunca está errado. Não tem aquelas pessoas que nunca está errado? Se tem uma coisa que ensina que você não sabe nada, é paróquia. Eu não sei se Deus emburrece o padre em muitos aspectos, sem ser o de pastoreio, porque parece que sempre tem alguém que sabe, não é? Tem hora que eu estou discutindo uma coisa aqui, tão básica, um monte de... Aí pega a opinião do Revilásio. Não, padre, mas olha só, e esse aspecto? Fala, gente, mas por que eu não pensei esse negócio antes, né? Parece que Deus emburrece assim, para você ter que depender de todo mundo, sem ser a questão do pastoreio, porque na hora do pastoreio Deus dá a graça. Mas porque paróquia tem inúmeras coisas para decidir de vários aspectos, né? Estrutural, econômico, festa, relacionamento. Então você vê claramente que você depende dos outros que sabem mais que você. Então, se for um padre autoritário, é uma desgraça. Um padre autoritário é terrível, horrível, né? Se tem uma coisa que eu tento não ser, é autoritário. Agora, quando é alguém autoritário na família, também é terrível, não é? De vez em quando chega um povo, padre, nós juntamos todo mundo, mas não adianta. Ele acha que está certo e acabou. Todo mundo está vendo que está errado. Na verdade, o autoritarismo tem por trás a soberba, a cegueira, né? Soberba cega. É alguém que tem que quebrar o queixo para que caiam as escamas dos olhos. Como foi São Paulo. São Paulo era cheio de si. Foi para Damasco, todo imponente, perseguindo os cristãos. Até que ele teve que cair, né? Não sei se é cavalo ou com cavalo. Os biblistas falam, não está escrito cavalo. Mas eu acho que na época ninguém andava tanto tempo sem ser no cavalo. Então, tem uma imagem na própria São Paulo, fora dos muros, tem um quadro enorme de São Paulo caindo do cavalo, né? E depois ele ficou cego e teve que ser conduzido a Damasco. Conduzido. E ainda ficou alguns dias. E depois chamou Ananias, um lá qualquer, humilde. Ananias, vai lá, reza para Paulo, para ele restituir a visão.
porque ele me servirá. Olha o tanto que Deus é. Olha o tanto que Deus é bonzinho, mas ele gosta de dar uma pisadinha assim, quebrar o queixinho, né? Por que ele mesmo não restituiu a visão de Paulo? Tinha que pegar alguém lá, mais humildezinho, ele depender desse alguém pôr a mão na cabeça dele. Se Deus deixa barato. Na verdade, nós temos que agradecer quando Deus quebra nosso queixo. Porque tem muitos autoritários aí que vão morrer autoritário. Porque não tem ninguém que reza por eles. Geralmente Deus quebra o queixo quando você reza por alguém que é autoritário. Então é importante nós rezarmos por alguém, né, que tem autoritarismo. Se deixares hábitos autoritários é a linguagem maldosa. Aí depois Deus sempre fala aquilo que ele ama. Acolher o indigente, cuidar do necessitado. O autoritário é tão cheio de si que também se fecha a caridade. E olha que bonito. E o Senhor te conduzirá sempre e saciará a tua sede na aridez da vida. Isso aqui que eu falo, gente, que não tem jeito de ninguém ver. Quem não está com Deus não vê. Saciar a sede na aridez da vida. Isso vem direto na alma. Por isso que é difícil para nós convencer o povo lá de fora. Porque às vezes nós tudo estrupiadinho, né? Magrinho. Magrinho não, porque tá difícil achar esses magrinhos hoje. Mas assim, apanhando do mundo. Aquela carinha, né? Sem dinheiro no bolso. Comendo a carninha de segunda. Então ninguém olha para nós assim para falar, ai, que vontade de ser assim. Por quê? Porque essa sede ela é saciada na alma, que ele não vê. Não vê. Por isso que os santos confundiam o povo. Porque não tinha nada que atraía, mas era uma alegria que brotava do nada. E eles falavam, o que está acontecendo com esse povo? Né? Uma sede da aridez. Renova o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado. Imagina aquele jardim na época de seca. É assim a alma de quem está aí, cheio de trem, mas não pensa em Deus. E nós não temos muita coisa, mas o jardim da alma regado. Olha outra coisa boa para vocês que são de missa diária. Se não puseres o pé de fora de casa no sábado, nem tratares de negócios em meu dia santo, se considerares o sábado teu dia favorito, o dia glorioso, consagrado ao Senhor, se o honrares, substitui sábado por domingo, né, que é o dia da ressurreição. Negócios, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei transportar sobre as alturas da terra. Quem honra o domingo, as missas dominicais, reza, e imagina que é de missa diária. Ele faz vocês flutuarem. Mas aonde que flutua? Na alma. Não vê também. Ninguém vai ver lá, a não ser que tenha os olhos espirituais. Tem gente que consegue ver o brilho de vocês, que recebe a Eucaristia. Tem, mas são poucos. Só aqueles que se abrem mesmo à graça de Deus. O resto não vai identificar que vocês são de missa diária. Porque esse flutuar-se é interior. Interior. Deus é muito esperto, né? Santa Teresa d'Ávila, coitada. Coitada de nós, né? Mas falando coitada no sentido bom. Ela tentava explicar as moradas superiores, da quinta, sexta, sétima. E ela não tinha palavras. Por quê? Porque são experiências espirituais. Não passa pelos sentidos. A nossa palavra, ela vem de um conceito que vem do sentido. É algo que o sentido. O que Deus dava. Então, quem já leu Castelo Interior? Alguém leu? Chega num ponto que ela fica em dúvida como transmitir. Eu sou diretor espiritual de uma monja. Nossa, mas dá canseira essa direção espiritual. Tomara que ela não... Por quê? Ela não consegue usar as palavras.
para entender o que está passando. Aí eu tenho que ficar de olho assim, tentar pegar no ar. Aí eu dou uma pista para ela, tanto é que ela mudou de cidade e não quis mudar de diretor espiritual. Eu aprendi a lidar com ela depois que eu li Castelo Interior. Porque eu aprendi como é que Santa Teresa d'Ávila, não é que eu tive as experiências da sexta morada ainda não, né? Eu tento subir, mas aí tem uns que me puxam para a primeira, para a segunda e vai, né? Ainda chego lá. Como eu não tive as experiências da quinta, sexta e sétima, quando eu li Santa Teresa, eu vi que ela tinha dificuldade. Então, na hora que eu vou fazer a direção espiritual da monja, eu fico de olho, de ouvido, escutando, até achar uma luz, né? Aí eu falo, foi isso que aconteceu. Ela, isso. Ela não consegue falar direito. Nem ela, que está vivendo a experiência, não consegue falar. Agora imagina um topeira que está aí só ganhando dinheiro e caçando poder. Um tatu. Né? Desculpa as palavras mais pesadas, mas é um tatu topeira mesmo. Né? Uma barata tonta. Pode escolher. No Evangelho, nós temos o quê? O que nós temos? A vocação de Mateus, Levi, que é um cobrador de impostos. E olha só que interessante. Eu fico impressionado. Jesus chega, segue-me. Levi deixou tudo, levantou e seguiu. Eu imagino, aqui tem muita gente que pergunta, mas por que é que ele sai assim do nada? O problema é que quando Jesus chega, ele ilumina você e preenche todos os seus desejos. É isso que Deus faz conosco. Preenche tudo. Então não tinha mais o que Levi fazer. Tem um quadro famoso em Roma, na igreja Saint-Louis francês, né? São Luís francês, pintado por Caravaggio. E é um quadro em que entra uma luz, e Mateus é novinho, e mostra Mateus olhando para a luz e decidindo, né, seguir Jesus. Por quê? Porque Jesus tem esse poder. Ele une os pontos da sua vida todinha, a sua história todinha, dá sentido a tudo que você viveu, até as suas frustrações, até se você foi abusado na infância. Tudo ganha sentido nele. Você ganha uma esperança. Por isso que você decide logo por Jesus. E depois vem os topeira, barata tonta e tudo. Ele está no meio de pecadores. O que Jesus fala? Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Por que será que Jesus fala que não veio chamar os justos, e sim os pecadores? Vocês lembram de uma explicação de Jesus para o cego de nascença? Que ele diz assim, porque vocês dizem que veem, são cegos. Lembra disso? O fato de você achar que não é pecador, já impede Jesus entrar na sua vida. Para que você mendigue o amor de Deus, para que você dependa de Deus, você tem que reconhecer que você precisa dele. Como é que você reconhece se você acha que você é justo? Que você é o cara, a última Coca-Cola, né? Não vai ter uma experiência profunda com Deus. Então esse reconhecimento de ser pecador, né? Lembra dos dois também que Jesus tinha o publicano na frente, obrigado, porque eu devolvo o dízimo, sei lá o quê, e o outro, Senhor, eu não sou digno. Ele disse que o primeiro não está justificado, o segundo sim. Então essa postura humilde, eu não presto. Por isso que eu fico tentando treinar todo mundo da paróquia, eu não presto, sem ti nada sou, Senhor. Só o Senhor é bom. O que eu faço de bom é seu, o que eu faço de ruim é meu. Isso sim dá uma certa segurança no caminho espiritual. É isso que nos faz diferentes. Reconhecer que tudo de bom vem de Deus, né? E tudo de ruim vem de nós mesmos. Hoje a igreja celebra os fundadores dos Servos de Maria, chamados Servitas. Eram 7 jovens, riquíssimos, que decidiram afastar-se da cidade
e viver como monges mendicantes, inspirados em São Francisco. Hoje são santos. Se você digitar na internet os fundadores dos Servos de Maria, vai aparecer o nome dos 7. Inteiro, completo. Cada um deles. Será que se eles tivessem continuado riquinhos até o final, não que todo mundo que tem que deixar riqueza, estou falando riquinhos sem Deus, né? Será que eles seriam lembrados hoje? Acho muito difícil. Ainda dá tempo de nós sermos santos. Decidam ser radicais. Claro que é pai, mãe de família, não vai se radicalizar na pobreza, porque senão os filhos passam fome. Mas radicalizar-se na entrega a Deus. Isso não pode ter meio termo. Ou você é de Deus totalmente, ou você é um aguado que será vomitado no final dos tempos. Que Nossa Senhora faça nós renascermos da água do Espírito e reconhecermos sermos pequenos e buscar, mendigar a graça a cada dia. Assim seja.